Violência simbólica nada mais é que uma sombra existente há vários séculos, enraizada no mundo por uma sociedade retrógrada de valores que em outro momento surgiram e acabaram acarretando vários problemas ao longo dos anos. Esse termo implica em um tipo de violência, baseado em preconceitos intolerantes, onde outros que não compartilham seus princípios ou se abstêm dos preconceitos impostos são oprimidos, se tornam a vítima de violência simbólica, através de atitudes veladas que muitas vezes nem a vítima percebe. É utilizada a influência social e o interesse de exclusão em comum, e assim se dá uma cadeia de atos segregativos. Diversos grupos foram afetados por inúmeros motivos, dentre eles pessoas sofreram por sua orientação sexual, classe social, identidade de gênero, práticas religiosas, etnia e entre outras. Aqui nós dividiremos em 3 períodos: antes da guerra, onde o povo raramente tinha direitos, sequer era seguro exigir por eles; durante a Segunda Guerra Mundial, onde os direitos humanos que na época sequer existiam foram fortemente atacados, um descaso para... E por fim, após a guerra, quando a necessidade por direitos reais e que fossem parte da Constituição legal, surgiu os direitos humanos, que apresentavam uma solução para proteger o grupo global dos horrores sofridos na guerra e possíveis futuros. Sabe-se que na prática muitas pessoas, até próprias nações, descumprem esse acordo, que se comprometeram a seguir, continuando com preconceitos velados, segregações violentas até hoje. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não lhe conheço. Jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto os cachorros e apontando pra você eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Náuseas fólicas, violência simbólica, o povo está cansado. O poder simbólico está nos background da sociedade, isto é, nas entrelinhas dela. Não é algo visto, sentido fisicamente e tampouco palpável. É algo concebido a partir de concepções sociais impostas, o que nos remete à violência simbólica antes da Segunda Guerra, que após o arremate se tornou um divisor de águas em questão de direitos. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Até mesmo por conta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, citada anteriormente e criada em 1948, 3 anos depois do fim da guerra. De todas as violências, a cultural é a considerada mais sutil, indireta e longa através das eras. Ela nasce na esfera simbólica, nas crenças e nos costumes das pessoas. Ela está na forma como são utilizadas para justificar ou legitimar formas de violência ou preconceito, sem que pareça estar errado, mas tá. Essa violência se embasa em diferentes culturas, sejam étnicas ou de gênero, pode se manifestar através da arte, religião, ideologia, linguagem, ciência também. Podemos usar de exemplo o preconceito e racismo, que usufruíram das diferenças da coloração da pele para justificar discrepâncias salariais, criminalização e até perseguição de grupos. O Ku Klux Klan, organização racista nascida no sul dos Estados Unidos em 1865, é uma concretização dessa violência cultural. O grupo ameaçava e até agredia negros libertados da escravidão em defesa da supremacia branca no país. O próprio bullying se adequa em violência simbólica, nesta época e hoje em dia também, pois são ofensas ditas com a pretensão de machucar a vítima psicologicamente. Ela não sente aquilo em seu corpo, ela não necessariamente se ofende de primeiro momento, mas ainda assim é desferidos falas contra seu cérebro, falas capazes de manipular seus pensamentos, para que pense que o problema realmente está em si. De novo, se aplica bastante em nossa sociedade atual, só que era mais comum naquela época, com deficientes, indígenas, negros, judeus, ciganos
e outros. Condizente também com abusos banais em relacionamentos afetivos, onde o parceiro ou parceira, geralmente o parceiro, coage seu par para que se adeque a seus costumes, e quando o opressor faz algo errado e percebe isso, ele tenta manipular a vítima para que pense que ela é a culpada. Durante a Segunda Guerra, era muito consueto ver escravas sexuais em campos de concentração e bordéis, rematadas não só para os nazistas, mas também para os prisioneiros específicos, que tinham o direito de gastar em seus tostões com comida, água ou mulheres. O ponto é que as pessoas pensam que a intolerância contra as mulheres começou após esse conflito, mas objetificar a mulher já era muito comum no Japão, Índia, Iraque e outros países, cuja nação sabia velar e esconder isso dos protestantes melhor, que também tinham ideias totalmente antiquadas. Nos anos 20, então, quando a Alemanha estava lascada, ferrada e no fundo do poço, os alemães procuravam algo para justificar e atribuir a culpa desse fundo do poço aos mesmos. Com a grande ascensão e influência de Hitler, os alemães decidiram culpar grupos singulares, tais como os comunistas, ciganos, judeus, etc. As mulheres só ficaram de fora dessa, pois Hitler sabia bem que seus soldados tinham esposas, filhas, irmãs, amigas, enfim, o que faria com que posteriormente ficassem contra ele. Seria como tomar café dormindo, só um burro faria. Até porque as mulheres serviriam depois como enfermeiras, assistentes e até mesmo soldados na guerra. Adolf, por sua vez, decidiu transmitir para seus seguidores que esses grupos haviam sido corrompidos e que a Alemanha precisava de espaço para crescer e se desenvolver industrialmente, e que esse espaço tinha que ser encontrado no leste europeu, onde a maior parte dos judeus viviam. A Segunda Guerra Mundial se iniciou em 1939, com a invasão da Polônia por parte das forças da Alemanha nazista. Foi um conflito extremamente violento e mortal, tendo deixado mais de 60 milhões de mortos e destruído a infraestrutura econômica de boa parte da Europa Oriental, sendo também o palco de terríveis violações de direitos humanos, como, por exemplo, a execução de 6 milhões de judeus no Holocausto. O Holocausto foi uma prática de perseguição política, étnica, religiosa e sexual contra os judeus e qualquer outra pessoa que fosse contra ou tivesse uma opinião diferente do governo nazista de Adolf Hitler. É considerado o maior massacre da história da humanidade. O governo nazista criou campos de concentração onde os judeus, ciganos, comunistas, homossexuais e deficientes físicos e mentais eram forçados a viver e trabalhar. Nos campos, os concentrados eram obrigados a trabalhar nas indústrias vitais para a sustentação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Além disso, os ocupantes dos campos viviam em condições nocivas, tinham péssima alimentação, sofriam torturas e eram utilizados como cobaias em experimentos científicos. Os nazistas pensavam que eram uma raça pura. Esse conceito vem da raça ariana, um conceito surgido no século XIX. Em meados do século XIX, o diplomata e escritor francês Conde de Gombeneau propôs o conceito de raça ariana, defendendo a superioridade dos brancos sobre negros, amarelos e semitas. Na Alemanha do século XX, o conceito foi assimilado pelo Partido Nazista e pelo seu líder Adolf Hitler, servindo de base para políticas de extermínio de judeus e de outros povos não arianos. A Segunda Guerra Mundial marcou uma era com horror e violência brutal. A humanidade, desesperada por uma garantia que não passasse por tamanha angústia novamente, fundou a ONU, Organização das Nações Unidas, que por sua vez criou a Declaração dos Direitos Humanos, um documento assinado por boa parte das nações para garantir a paz e os direitos básicos para a população mundial, abominando práticas intolerantes e exclusões sociais, vigorando dentro dos territórios que concordaram com o que haviam assinado. Mesmo assim, após a guerra e com a declaração que na prática deveria proteger os cidadãos, ainda se encontra muitos atos de violência. A simbólica ainda é forte nas atitudes, pensamentos, falas cotidianas da nossa sociedade ainda hoje. A humanidade ter tomado consciência de que seus atos eram preconceituosos, mas isso não quer dizer que a mesma parou de praticá-las. As estatísticas de violência contra mulheres, LGBTs, negros e entre outros estão altíssimas, sendo diários casos de agressão.
não necessariamente física ou verbal, um tratamento diferenciado, uma privação de frequentar um determinado local, uma piada ofensiva de maneira velada, uma exclusão de certos grupos pode machucar tanto quanto um golpe. Mulheres sofrem com o machismo até hoje, sofrendo com um descaso por sua luta por equidade. O feminicídio é um perigo real com grandes índices de incidência. A expectativa de vida dos transexuais são a menor do mundo, chegando a 35 anos, sendo o Brasil o país que mais os mata. O racismo ainda é forte no cotidiano de muitos, não vendo problema em praticá-lo, existindo até em agentes policiais para com cidadãos. O racismo pode deixar muitas marcas psicológicas para quem o sofre. Vemos que ainda há práticas de extermínios ainda hoje, de maneira inteligente e invisível aos olhos de muitos, e o pior, com aliados dentre os próprios oprimidos. Vemos então que a violência simbólica é algo que está presente desde muito tempo, algo criado e enraizado que acontece diariamente, onde temos que raciocinar e perceber que isso não é aceitável e que não deve ser naturalizado. Devemos orientar e proteger as pessoas que sofrem desse tipo de violência.